A sentença estava selada. Minha herança de família, 3 gerações de trabalho, seria entregue ao meu ex-marido e à amante dele em menos de 48 horas. O juiz bateu o martelo com um sorriso de satisfação, me olhou nos olhos e disse: "Inútil. Seus bens agora são deles." Eu poderia ter chorado, poderia ter implorado, mas não fiz nada disso, porque dentro da minha bolsa estava um documento que ele jamais imaginou que existisse. E quando meu advogado colocou aquela escritura na mesa, o rosto daquele homem que se achava intocável mudou completamente. 3 horas depois, ele estava sendo escoltado para fora do tribunal. Algemado. Se você já foi subestimado por alguém que deveria te proteger, me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque essa história está só começando. Meu nome é Mariana Duarte. Tenho 32 anos, sou arquiteta e moro em Curitiba. Durante 8 anos, acreditei que tinha construído uma vida sólida ao lado de Roberto Mendes, um empresário respeitado no setor de construção civil. Conheci Roberto numa feira de negócios quando eu tinha apenas 23 anos. Ele era 10 anos mais velho, confiante, articulado, o tipo de homem que fazia você se sentir segura só de estar ao lado dele. Casamos depois de 1 ano de namoro. A cerimônia foi no Palácio Garibaldi, com vista para o centro histórico da cidade, cercada por amigos e familiares que brindavam ao nosso futuro. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ele me incentivava na carreira, elogiava meus projetos, dizia que eu era a mulher mais talentosa que conhecia. Mas devagar, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Roberto passou a opinar sobre minhas roupas, meus horários, minhas amizades. Ele dizia que era proteção, que o mundo era perigoso para uma mulher bonita e bem-sucedida como eu. Eu acreditava. Até o dia em que encontrei mensagens no celular dele. Mensagens com Camila Rocha, a nova sócia da construtora. Não eram mensagens de negócios. Eram confissões de amor, fotos íntimas, planos de viagens que ele nunca fez comigo. Quando confrontei Roberto, ele não negou. Apenas sorriu e disse: "Você acha que vai sair dessa com alguma coisa? Eu conheço pessoas, Mariana. Pessoas importantes." A primeira audiência do divórcio aconteceu numa manhã fria de junho. O Fórum de Curitiba estava lotado como sempre. Corredores cheios de advogados, famílias nervosas, o cheiro de café velho vindo das máquinas automáticas. Eu estava acompanhada do meu advogado na época, Dr. Augusto Ferreira, um profissional indicado por um colega de trabalho. Sentei na cadeira de plástico duro, tentando controlar o tremor nas mãos. Roberto entrou com Camila ao lado, ela vestida como se estivesse indo para um desfile, ele com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. O juiz era o Dr. Henrique Salazar, um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, expressão dura, quase entediada. Desde o momento em que ele entrou na sala, algo me incomodou. A forma como cumprimentou Roberto, um aceno discreto, mas familiar. A forma como me olhou, com desprezo mal disfarçado. Durante a audiência, cada decisão foi contra mim. Pedidos de bloqueio de contas que deveriam ser conjuntas? Negados. Solicitação de pensão temporária enquanto o processo corria? Negada. Quando o Dr. Augusto questionou a imparcialidade de certas decisões, o juiz o cortou friamente. "Advogado, eu conduzo esta audiência. Se não concorda, registre em ata." Saí de lá atordoada. Nas semanas seguintes, a perseguição aumentou. Minhas contas foram bloqueadas sob a alegação de proteção patrimonial. Meus clientes começaram a cancelar contratos, dizendo que tinham ouvido boatos sobre minha instabilidade emocional. Eu estava sendo isolada financeiramente, profissionalmente, socialmente. Foi quando descobri, por acaso, uma conversa entre Dr. Augusto e alguém no telefone. Ele dizia: "Não se preocupe, está tudo controlado. Ela não vai descobrir nada." Despedi Augusto no mesmo dia. Procurei doutora Helena Campos, uma advogada conhecida por não ter medo de enfrentar casos difíceis.
Quando contei tudo para Helena, ela me olhou com seriedade e disse: Mariana, você está lidando com corrupção e vamos precisar de provas concretas. Helena começou a investigar. Enquanto isso, eu voltei para a casa onde cresci, nos arredores de Curitiba, para organizar documentos antigos que minha mãe guardava em caixas no sótão. Foi ali, entre papéis amarelados e fotografias desbotadas, que encontrei algo que mudaria tudo. Uma escritura. A Fazenda Santa Teresa, localizada no interior do Paraná, tinha sido da minha avó paterna, Dona Teresa Duarte. Ela faleceu quando eu tinha 15 anos, e eu sempre soube que existia uma propriedade, mas nunca dei muita atenção. O documento mostrava que a fazenda havia sido deixada em testamento exclusivamente para mim, não para meus pais, não para meu irmão, para mim. E a data do testamento era de 2007, 3 anos antes do meu casamento com Roberto. Isso significava uma coisa crucial. Aquela propriedade nunca entrou no regime de comunhão parcial de bens do nosso casamento. Ela era exclusivamente minha. Levei o documento para Helena no dia seguinte. Ela analisou cada página com atenção quase obsessiva, checando datas, carimbos, assinaturas. Quando terminou, ela se recostou na cadeira e sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Mariana, isso muda tudo, mas precisamos ser estratégicas. Se revelarmos isso agora, eles vão tentar contestar, criar recursos, arrastar o processo. Precisamos esperar o momento certo. O momento certo seria a audiência final. Helena orientou que eu não comentasse sobre a fazenda com ninguém, nem com minha família, nem com amigos. Enquanto isso, ela continuou investigando a conexão entre Roberto e o juiz Salazar. E o que descobrimos foi pior do que imaginávamos. Transferências bancárias, jantares em restaurantes caros pagos por Roberto, até uma viagem para o litoral que os dois fizeram juntos, disfarçada como evento corporativo. O juiz estava sendo comprado. E nós tínhamos as provas. A audiência final foi marcada para uma quinta-feira de manhã. O céu de Curitiba estava cinzento, ameaçando chuva, o tipo de clima que parece combinar com o peso de momentos decisivos. Entrei no fórum com Helena ao meu lado. Ela carregava uma pasta preta, discreta, onde estavam todos os documentos que precisávamos. Roberto já estava lá, de terno azul marinho, Camila grudada nele como se fosse um troféu. Ele me olhou e sorriu, aquele sorriso arrogante de quem acha que já venceu. O juiz Salazar entrou pontualmente. Sentou-se com a postura de sempre, superior, intocável. A audiência começou. Ele leu a sentença com uma frieza que cortava. Todos os bens do casal seriam transferidos para Roberto Mendes, incluindo imóveis, investimentos e, pasmem, a herança familiar que eu alegava ter recebido. Segundo ele, eu não havia comprovado a origem dos bens de forma satisfatória. Então, ele me olhou diretamente e disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Senhora Mariana, a senhora se mostrou incompetente em administrar sua própria vida. Inútil, para ser franca. Seus bens agora são deles. Caso encerrado. Ele bateu o martelo. Roberto soltou um suspiro de alívio. Camila sorriu abertamente. E foi nesse momento que Helena se levantou. Excelência, solicito a palavra. O juiz franziu a testa irritado. A sentença já foi proferida, doutora. Eu entendo, Excelência. Mas há documentos que não foram apresentados anteriormente e que mudam completamente o cenário deste caso. Ela abriu a pasta. Colocou a escritura da Fazenda Santa Teresa sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto arregalou os olhos. O juiz pegou o documento com mãos que tremiam levemente. Enquanto ele lia, Helena continuou. A propriedade mencionada na sentença é anterior ao casamento e está registrada exclusivamente em nome da minha cliente. Além disso, tenho aqui documentos bancários que comprovam transferências do Sr. Roberto Mendes para a conta pessoal de Vossa Excelência. Ela colocou os extratos bancários na mesa, um por um. O rosto do juiz Salazar passou de vermelho para pálido em questão de segundos. Roberto se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás dele. Isso é mentira! Isso é armação! Helena permaneceu calma.
Não é armação, Dr. Roberto. São documentos oficiais, obtidos legalmente através de requisição judicial autorizada por outro juízo, já que havia suspeita de corrupção neste processo. Ela virou-se para o juiz. Excelência, além das transferências bancárias, temos também registros de chamadas telefônicas, mensagens trocadas via aplicativo e até fotografias de encontros entre o senhor e o réu em situações que configuram claro conflito de interesses. O juiz tentou se recompor. Doutora, isso é uma acusação gravíssima e sem fundamento. Com fundamento, Excelência. Tanto que a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a Polícia Federal já foram notificadas e devem chegar a qualquer momento. Dossum, como se tivesse sido ensaiado, a porta da sala se abriu. 3 homens entraram, 2 com identificação da Polícia Federal, 1 da Corregedoria. O juiz Salazar tentou se levantar, mas foi impedido. Dr. Henrique Salazar, o senhor está sendo conduzido para prestar esclarecimentos sobre denúncias de corrupção ativa, prevaricação e tráfico de influência. As algemas foram colocadas em seus pulsos ali mesmo, na frente de todos. Roberto foi impedido de sair da sala. Seus bens foram bloqueados imediatamente. Camila começou a chorar, dizendo que não sabia de nada, que era inocente. Ninguém acreditou. 2 anos se passaram desde aquele dia. O Dr. Henrique Salazar foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e abuso de autoridade. Roberto perdeu tudo. As empresas entraram em falência, a reputação foi destruída, ele cumpre pena de 8 anos por corrupção ativa e fraude processual. Camila desapareceu assim que as contas foram bloqueadas. Quanto a mim, não apenas mantive minha herança, como recebi uma indenização milionária pelos danos morais e materiais. Usei parte desse dinheiro para criar um projeto que oferece assistência jurídica gratuita para mulheres em situações de divórcio abusivo. Aprendi que a justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, ela vem da nossa capacidade de não desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já enfrentou um sistema que parecia estar contra você, me conta aqui embaixo nos comentários. Sua história importa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Sua força pode inspirar alguém que está passando pelo pior momento da vida. E fica aí, porque o próximo vídeo já está te esperando. Garanto que você não vai querer perder.